em busca de apoio para sua aprovação naquela indicação que foi feita ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino tem procurado até mesmo fortes nomes da oposição, como os senadores Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro. De acordo com interlocutores do ministro, o objetivo inicial é sentir o clima sobre como eles reagiriam a uma agenda com Dino e tentar acalmar os ânimos. Moro não descartou uma conversa com o ministro, mas frisou que a sabatina será difícil para ele. Flávio Bolsonaro, no entanto, tem sido categórico e chegou a avisar que Dino sabe qual é o seu voto e que não precisa procurá-lo. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade. Zé, esse processo de beijamão consiste na ida do indicado aos gabinetes dos parlamentares para convencê-los de que ele tem condição de assumir aquele cargo. Mas e nos casos em que o indicado tem certeza do voto contrário daquele parlamentar? Mesmo assim, ele deve insistir na visita? Deve, faz parte do jogo. E olha, o poder se conquista com poder. Quem não tem poder não conquista poder. Agora, a expectativa de poder, às vezes, é tão forte que é como se tivesse poder. E esta é a atual situação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele continua fazendo ali aquelas visitas, vai em todos os gabinetes. E disseram ali assessores dele de que ele vai em todos os gabinetes. E mais, vai continuar ministro da Justiça. Hoje, na conversa lá, ele disse que o próprio presidente o indicou para continuar se responsabilizando pelo Ministério da Justiça. É uma novidade, né? E até o fim, eu acho meio complicado, mas ele está nesse caminho. E vi também a estratégia dele, conversar com os partidos políticos, né? Ou seja, ir no atacado, mas hoje ele deu uma indicação forte de que procura os líderes informais. Procura um senador, que é evidentemente destaque no Senado, para que esse senador convença ou traga respostas de outros senadores que conversam também informalmente, ou seja, formar a teia. Mas formalmente ele tem que ir em todos, inclusive em Flávio Bolsonaro, dizer: eu respeito a sua opinião, mas a minha ideia de ser ministro do Supremo é esta. Ele já tem o discurso pronto de que quando chegar ao Supremo Tribunal Federal será ministro do Supremo. E aí ele mostra as atividades dele. Ele já tem tudo declarado. Olha aqui, quando eu era deputado eu defendi isso, quando eu era governador defendi isso, quando eu era ministro isso, e agora eu sou um senador licenciado. Esse é o discurso de Flávio Dino. Hoje ele soltou uma frase muito interessante: estou entre colegas, se considerando senador da República, para se ter uma ideia, vestiu a roupa de candidato. Pois é, Roberto Mota, as projeções indicam que Flávio Dino já teria um montante suficiente de votos para conseguir aprovação no Senado Federal. Então, digamos que é um processo de beijamão muito mais protocolado que um desafio para conseguir virar votos. Mesmo porque, mesmo que todos estejam muito bem-humorados no dia do encontro no gabinete, dificilmente Flávio Dino vai conseguir reverter os votos de Flávio Bolsonaro e também do outro parlamentar mais à direita, que eu acredito que eles vão receber, e o Sérgio Moro, né? Vão receber com muita educação, conversar, mas dificilmente eles vão votar favoravelmente a Flávio Dino, pelo menos se a gente analisar o histórico, né? Pelo menos se a gente analisar as ideias que eles dizem que defendem, né, Daniel? Eu estou entre aqueles que acham que ideias são coisas importantes. Há quem diga que as decisões de um magistrado não tem nada a ver com ideologia, que quando você veste uma toga, o passado e a política ficam para trás. Mas olha, os fatos mostram exatamente o contrário. Inúmeras decisões de Supremas Cortes envolvem posicionamento ideológico aqui e nos Estados Unidos. Por exemplo, a decisão da Suprema Corte Americana em relação ao aborto. A Suprema Corte reconheceu um direito constitucional ao aborto em 1973. No ano passado, a Suprema Corte, agora conservadora, voltou atrás nessa decisão. No Brasil, hoje, há várias pautas extremamente polêmicas que serão decididas por magistrados. O marco temporal, que diz respeito ao direito de propriedade, a descriminalização do aborto e a decisão sobre que quantidade de drogas caracteriza tráfico. Por isso, a escolha de um magistrado
para uma corte superior é uma decisão muito importante. Cristiano Beraldo. Beraldo, nesse processo de beijamão, desde quando Lula indicou os nomes de Flávio Dino e Paulo Gonet, a gente só fala do Flávio Dino. Paulo Gonet praticamente foi esquecido. Isso dá o tom de como, e também acaba adiantando de como será a sabatina, né? Muito mais apimentada para o lado de Flávio Dino. Paulo Gonet me parece que vai ser algo mais simples, né? Deu uma sorte, né? Saiu completamente do foco e até então parece que terá uma aprovação bastante mais tranquila do que a aprovação de Flávio Dino. Agora, esse beijamão de Flávio Dino no Senado é interessante porque talvez ele seja questionado sobre posições que ele adotou no passado e que confrontam com a posição que ele próprio defende hoje, ou que o governo defende hoje. Ele poderá dar explicações sobre as suas manifestações em relação à desconfiança que tem sobre urnas eletrônicas, aonde já afirmou por inúmeras vezes de que as urnas não são confiáveis. Ele mesmo se colocou como vítima de algum tipo de fraude eleitoral lá no Maranhão e tal. Então é interessante porque a gente, nesses momentos, vê serem resgatadas várias manifestações, várias defesas de ideias que com o tempo vão sendo varridas ali para debaixo do tapete e esquecidas em nome da defesa de outras ideias que no momento são aquelas que o poder defende. Então, uma missão aonde certamente Flávio Dino terá que fazer muita ginástica para agradar um lado e não desagradar outro. Cláudio Dantas, o processo de beijamão, o avanço nas visitas de Flávio Dino aos parlamentares, senadores que irão participar da sabatina, tentativa de convencimento, o que a gente pode destacar? Parece que Elisiane Gama tem ajudado Flávio Dino nesse processo, né? Ah, sim, ela é uma aliada de primeira ordem, né? Ficou muito claro isso, inclusive ela no trabalho de relatora da CPMI do 8 de janeiro. Bom, o Flávio Dino está fazendo o beijamão, tem os seus aliados, já há uma disputa pela substituição dele, ainda que ela parece só vai ocorrer depois da posse lá em fevereiro, né? Parece que a posse, uma vez aprovado, só vai acontecer lá em fevereiro. Então essa substituição, essa briga, essa disputa pela vaga do Dino no Ministério da Justiça, ela ainda vai se arrastar aí pelo menos por mais 2 meses, muita coisa ainda para acontecer. Agora, eu queria ressaltar que assim, os aliados também estão expondo o Dino, estão colocando ele numa situação difícil, e isso tudo vai ser explorado na sabatina. O Lindbergh, por exemplo, Lindbergh deu uma entrevista dizendo que o Flávio Dino, ele já chega grandão no Supremo, do tamanho de Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes. O que isso quer dizer, né? Essa frase pegou muito mal dentro do Supremo porque ele rebaixou todos os demais ministros e colocou os 3 aí, o Dino, o Moraes e o Gilmar, numa posição acima. O que isso significa? É preciso que se explore essas questões, né? Ele também disse que o Flávio Dino é um militante, um dos melhores quadros da esquerda, e que é um militante de esquerda convicto desde os tempos do movimento estudantil, e que ele nunca mudou de lado. Então, ele diz, olha, 50 anos, Flávio Dino nunca mudou de lado, nunca vai mudar de lado. Então, isso enfraquece um pouquinho o discurso do próprio Flávio Dino, que disse que vai tirar a roupa, a fantasia do político e colocar a toga de juiz. Então, efetivamente, é uma indicação muito polêmica. Ela não foi bem recebida na advocacia, não está sendo bem recebida em diversos setores do próprio mundo jurídico. Muita gente que esperava justamente um equilíbrio do Supremo, uma autocontenção, uma despolitização, está vendo o contrário, está vendo um avanço da politização. A gente sabe, o Flávio Dino é um homem político, da política. Então você está colocando um político dentro de um Supremo já politizado. Então a tendência é que essa dinâmica e toda essa temática que tem gerado muito atrito institucional, ela seja explorada pela oposição na sabatina. Curioso você está falando isso, Dantas, porque inclusive Lindbergh Farias fez um post na rede social Instagram com uma foto
do ministro Flávio Dino ao lado do presidente Lula em 2 momentos diferentes. Eu acho que na campanha de 89, salvo engano, e em 2023. Uma comparação, Flávio Dino novinho ao lado do Lula com barba bem escura e agora os 2 mais velhos. Agora tem uma informação complementar, porque deputados e senadores alinhados a Jair Bolsonaro iniciaram uma convocação para manifestações em 10 de dezembro contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares querem pressionar colegas indecisos a se posicionarem contra a indicação do atual ministro da Justiça. Segundo cálculos da base governista, Dino já teria mais de 41 votos, que é o necessário para ser aprovado pelo Senado. O ato acontecerá em Brasília, mas há possibilidade de manifestações em outras capitais. A sabatina de Dino está agendada para o dia 13 de dezembro. José Maria Trindade, Zé, você já tinha inclusive adiantado essa manifestação no dia 10, só que tem um problema, né? No dia 10 será a posse de Javier Milei. Muitos estarão em Buenos Aires, não é? Exatamente, haverá um esvaziamento. Veja bem, é uma novidade. E não é novidade, é estratégia. Renan Calheiros seria seguramente presidente do Senado quando entrou Davi Alcolumbre, né? Mas aí houve uma organização, uma estruturação externa ao Senado Federal contra a candidatura de Renan Calheiros. E deu certo. A pressão foi muito grande e acabou inviabilizando a candidatura que já estava correta, decidida ali pelos líderes, e aí entrou Davi Alcolumbre com a candidatura de Simone Tebet, que acabou atrapalhando tudo. Aí muita gente diz, Simone Tebet deu um tiro no pé. Não, ela virou ministra e virou candidata exatamente pela resistência que ela fez dentro do MDB, do PMDB, de um líder estruturado que era Renan Calheiros. Ela não foi a presidente do Senado, mas se aliou a Davi Alcolumbre e criou um novo líder no Senado Federal, que Davi Alcolumbre tem surpreendido a todos da maneira como ele trabalha lá. Então, assim, essa pressão externa ao Senado Federal deu certo naquela oportunidade. É por isso que se criou de novo essa possibilidade. Eu conversei com deputados lá no plenário que estavam preocupados, mas como nós vamos chamar uma manifestação e não vamos na manifestação? Há uma tentativa de mudar a data, porque são 52 deputados e senadores ali que já estão na lista para ir lá ver a posse do Milei. E eles convocam para o dia 10 uma manifestação que eles não estarão aqui. Mas eu vou te confessar uma coisa, eu senti foi medo. Muita gente diz, olha, eu não quero aparecer nesta lista dos líderes aí desta manifestação, não. Agora, veja que ponto chegamos. Se deputados que são eleitos para liderar e não terem medo de nada, tem medo de colocar o voto, a sua cara, numa decisão assim, o povo que não tem a força, que não tem a proteção de um Congresso Nacional, como não fica, como não ficará, né? Agora, Mota, uma mobilização popular tem a capacidade de mudar votos de senadores, mas pelo menos estimula a reflexão deles, né? Eu acho que tudo pode acontecer no Brasil de hoje. O povo é de onde se origina o poder numa democracia, não é isso mesmo? Ou será que eu estou desatualizado nas minhas definições de democracia? A Constituição manda, viu? Todo poder emana pelo povo em nome dele. Pois é, eu acho muito importante isso. É que você não leu a letra miúda. Tem uma letra miúda, sim. Vai lá, você, Mota. Eu só ia completar dizendo o seguinte, eu já vi várias sessões sabatinas de indicados à Suprema Corte no Congresso americano. E lá a coisa fica feia, são sabatinas de verdade mesmo, né? Agora, eu não me lembro de ter jamais visto, talvez o Beraldo possa me ajudar, eu não me lembro de ter visto nenhuma manifestação do povo americano contra uma indicação para a Suprema Corte, né? Curioso. Teve, Beraldo? Não teve, não. Eu, pelo menos, não que eu me lembre, que eu tenha visto. Por mais que exista, claro, o viés ideológico, então um presidente republicano vai indicar para a Suprema Corte um juiz que tem um pensamento conservador, porque a lei, sobretudo a Constituição americana, que é tão antiga, a lei pode ser interpretada, às vezes pendendo para um lado, às vezes pendendo para o outro.
E aí, quando você tem a indicação de um novo juiz da Suprema Corte Americana por parte de um democrata, a mesma coisa. Então, isso fica muito claro, mas a forma de exercer o papel de juiz, ele está fundamentado numa carreira sólida, na capacitação técnica e na experiência daquele indicado. O grande problema é que os posicionamentos que a gente tem hoje, no papel que a Suprema Corte Brasileira tem desempenhado, vai gerando essa mistura que é retroalimentada pela forma com que as indicações são feitas. Então, por exemplo, a gente estava falando mais cedo dessa expectativa que o Dino chega na dimensão de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Ora, isso é uma bobagem, porque para que você seja juiz de uma corte como o Supremo Tribunal Federal, que tem características tão especiais, você leva alguns anos até conseguir entender o seu papel e desempenhá-lo com maestria, por mais experiente que você seja em outros lugares, mas ali é diferente, ali é a Suprema Corte. Então, alguém chegar ali cantando de galo só se for realmente na base da política. Eu fico pensando, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia devem ter ficado chateados com essa declaração, né? Foram diminuídos, né? Série B. Alguma coisa nesse sentido. Não Agora, tão... Vai lá, Dantas, você. Não tão diminuídos como os senadores que foram chamados de pigmeus morais pelo Gilmar Mendes. Olha, eu estava falando das letras miúdas da Constituição, né? Deve estar escrito em algum lugar assim, a pecuária mais lucrativa é a humana. Infelizmente, a gente tem um poder voltado para si mesmo. Quando a gente fala da ilha da fantasia, a gente não está se referindo apenas a Brasília, mas ao poder, ao sistema político que envolve também as outras demais instâncias, os demais poderes, porque acaba que tudo é por delegação, a gente sabe, as indicações para as cortes superiores são políticas e no final das contas você cria um ecossistema que é uma sociedade paralela. Eu fui ao jantar de posse, né, do Barroso, do ministro Barroso como presidente do Supremo, há muito tempo que eu não participava, que eu não ia, né, num evento desse assim, mas eu, por curiosidade até jornalística, eu fui ao evento. E parecia uma corte, parecia que a gente estava na monarquia. E eu me assustei com aquilo, porque a forma como as pessoas interagem, advogados, deputados, senadores, interagem com os ministros da corte, e haviam vários lá, né, na celebração, é de absoluta vassalagem. Então parece realmente que você está numa corte, numa monarquia. Tem que dizer que houve pagamento para participar do jantar, sim, né? Não é barato. O Dantas que... Eu paguei do meu bolso, eu fui lá e paguei. Eu queria ver, e fui lá ver, e realmente fiquei impressionado. Porque beijou, lógico que você... Dantas, beijou o anel da majestade? Beijou a mão dele? Beijou a toga? Não beijei. Mas eu fiquei realmente impressionado, Beraldo, porque assim, a gente espera numa democracia, numa república, claro, a gente espera sempre relações de cortesia, de respeito entre autoridades, diferentes poderes, mas não a submissão. Então, isso me assustou muito, porque a gente realmente está vivendo um momento muito diferente no nosso país. E essa indicação, que é muito polêmica e está gerando tanto debate, ela reforça esse caráter. O Dino esteve no Congresso algumas vezes e deixou de ir diversas outras vezes. E quando ele esteve em diversas audiências, ele ridicularizou senadores, deputados, ironizou, né? Quando você vê um ministro se manifestando também contra os senadores, porque estão votando, porque votaram, porque aprovaram uma PEC que restringe as decisões, né, monocráticas, que inclusive respeita a própria Constituição, está lá no artigo 93 da Constituição, que mudanças constitucionais precisam ter ali, discussões sobre essas leis e tal, precisam ter um apoio majoritário, né? Então não pode ficar uma decisão monocrática, por exemplo, como a da Carmen Lúcia sobre royalties, na gaveta durante 11 anos. Então são coisas que elas precisam de luz, elas precisam de ar, de oxigenação, elas precisam ser discutidas e debatidas à luz do sol.
é o melhor detergente, né? Então, assim, infelizmente hoje é isso. A gente vê algumas lideranças, alguns senadores com medo, como disse o Zé Maria aqui, com medo. Medo? Então devolvam o seu mandato, por favor. Devolvam, porque vocês não são dignos de mantê-los.